Olá, meu nome é Larissa Caires e apresentarei meu projeto de iniciação científica, que tem como tema a aplicação de sistemas aquosos bifásicos mais amigáveis ambientalmente na pré-concentração de praguicidas. Este projeto aconteceu com a orientação do professor Gabriel Ferreira, do Departamento de Química da UFOP. Primeiramente, é importante saber que nos últimos anos ocorreu um grande aumento no uso de pesticidas na agricultura. Eles são utilizados para combater pragas e aumentar a produtividade das lavouras. Apesar de seus benefícios, o seu uso em excesso gera impactos negativos ao meio ambiente e aos seres humanos. Então, estudos de metodologias que permitam o monitoramento destes compostos no ambiente são de extrema importância. Em muitos casos, para realizar este monitoramento, é necessário realizar etapas de pré-concentração. Uma alternativa para esse monitoramento são os sistemas aquosos bifásicos, também chamados de SABs. São sistemas ternários que, sob condições termodinâmicas específicas, apresentam duas fases em equilíbrio. São formados majoritariamente por água e por polímero e/ou eletrólitos. Estes sistemas são amplamente utilizados em processos de extração, purificação e pré-concentração de diferentes solutos. Para a utilização do SAB, é necessário que se conheça seu diagrama de fase. Esta é uma representação do diagrama retangular, e é através dele que se obtém as quantidades necessárias de cada componente para se formar um SAB com composição desejada. Normalmente, os dados do diagrama são expressos em porcentagem massa-massa. O pesticida atrazina é amplamente utilizado para controlar pragas, porém ela possui uma elevada persistência no solo, e os compostos que são obtidos através da sua degradação no meio ambiente podem ser mais tóxicos que ela. Por isso, diversos países limitaram ou restringiram o seu uso. Com base nisto, este projeto tem como objetivo a avaliação do uso de sistemas aquosos bifásicos na pré-concentração de atrazina em matrizes aquosas e a obtenção de novos diagramas de fase para sistemas aquosos bifásicos para uma futura aplicação na extração de atrazina. A metodologia utilizada na realização dos experimentos foi dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, foram preparadas soluções aquosas de PEL 1500, sulfato de magnésio e água. Em seguida, foram pesados em tubos FAL com quantidades específicas de cada um dos componentes. Os tubos contendo a mistura das soluções foram agitados e deixados em repouso a 25 graus em um banho termostático, até a completa separação de fase e o alcance do equilíbrio termodinâmico. Em seguida, as fases superiores e inferiores foram coletadas separadamente para serem usadas posteriormente na partição da atrazina. Na segunda etapa, foram preparadas uma solução de atrazina em etanol e uma solução de PEL 1500. Com a mistura das duas soluções, foi obtida uma solução estoque de atrazina. Diferentes alíquotas da solução estoque foram adicionadas a tubos de ensaio contendo 2 gramas de cada fase, que foi coletada anteriormente. Estes sistemas foram agitados e deixados em um banho termostático a 25 graus Celsius, até o alcance do equilíbrio termodinâmico. Logo após, as fases foram separadamente coletadas, diluídas e levadas para a quantificação da atrazina. Foi utilizado um espectrofotômetro de absorção molecular na região do V visível. E a partir disso foi possível realizar o cálculo do coeficiente de partição da atrazina de acordo com a equação. Na terceira etapa, foram preparados SABs a partir da mistura de solução aquosa de Triton X, solução aquosa de bitartarato de colina e água. Os SABs foram agitados e levados para um banho termostático a 25 graus, até alcançarem o equilíbrio termodinâmico. Após essa etapa, as fases foram coletadas separadamente para a quantificação dos componentes. Este processo também foi realizado nas temperaturas de 40 e 55 graus Celsius. Para determinar a concentração do bitartarato de colina nas fases, foi utilizado um condutivímetro, e para a quantificação do surfactante foi utilizado um espectrofotômetro de absorção molecular no V visível em 275 nanômetros. Conforme pode ser observado, os espectros da atrazina em ambas as fases do SAB e em água apresentam o mesmo perfil, com um máximo de absorbância no comprimento de onda de 223 nanômetros. Este resultado indica que os componentes do SAB não afetaram as propriedades de absorção molecular da atrazina. Notavelmente, a atrazina apresentou uma maior afinidade pela fase superior do que pela fase inferior, conforme indicado pelos elevados valores de coeficiente de partição obtidos. Os resultados indicam que, em geral, o aumento da concentração da atrazina no SAB levou ao aumento do valor de K. Esse comportamento indica o potencial da utilização do SAB como técnica de pré-concentração da atrazina. Ocorreu alguns problemas associados à quantificação da atrazina em alguns sistemas, mas isso será resolvido posteriormente utilizando um novo método de quantificação. Por isso, novos sistemas foram obtidos para a futura pré-concentração da atrazina. Os resultados obtidos com os SABs formados por Triton X e bitartarato de colina mostraram que o uso de diferentes surfactantes influenciou no processo de separação de fases do sistema, devido às diferentes massas molares e hidrofobicidade de cada surfactante.
Observamos através do diagrama que, com o uso do surfactante TX305, houve um aumento da região bifásica. Apesar deste surfactante ser menos hidrofóbico, ele apresenta uma maior massa molar, o que favorece regiões bifásicas maiores. Portanto, o efeito da massa molar superou o efeito da hidrofobicidade, fazendo com que o SAB formado por TX305 apresentasse uma maior região bifásica. Este mesmo resultado foi obtido nas temperaturas de 25 e 55 graus. Notamos que, com o aumento da temperatura, ocorreu um aumento da região bifásica do diagrama, indicando um processo endotérmico de separação de fase. Esse comportamento acontece principalmente pela influência da temperatura sobre as ligações de hidrogênios, formadas entre as moléculas de água e a região hidrofílica do surfactante. O aumento da temperatura desfavorece a formação dessas ligações, promovendo a separação de fase. O mesmo resultado foi observado para o sistema TX305 e bitartarato de colina, em diferentes temperaturas. Então, podemos concluir com este estudo que sistemas aquosos bifásicos formados por PeL-1500 e sulfato de magnésio mostraram-se promissores como técnica de pré-concentração da atrazina. Foi possível obter novos diagramas de fase para SABs formados por Tritão-X e bitartarato de colina. Observamos também que a temperatura e as propriedades do surfactante formador do SAB tiveram grande influência sobre o tamanho da região bifásica, e que os SABs estudados atenderam ao princípio de serem mais amigáveis ambientalmente e apresentam um grande potencial para futuros estudos de pré-concentração e extração. Com isso, gostaria de agradecer ao UFOP, ao CNPq, à PROP, ao ICEB, à CAPES e ao Laboratório de Físico-Química e Química Ambiental. Muito obrigada!